Paz profunda a todos nós, gratidão eterna pela presença. E em nome do Cristo, a nossa gratidão a Deus pela oportunidade do existir, pelo acolhimento desta casa que nos recebe como um lar de esperanças, nos instrui como uma universidade de almas e nos ensina a curar-nos a nós mesmos como um grande hospital de misericórdia. O tema de hoje é o tema do livro O Despertar da Consciência, e vou fazer a trajetória completa do átomo até o anjo, gastando mais ou menos umas 4 horas para fazer um aquecimento, e após o intervalo a gente dá continuidade. Então ficou só o tema O Despertar da Consciência, exatamente porque eu não sei o que é consciência e muito menos como ela se expressa. Mas sei com Hermínio Corrêa de Miranda, com Anne Besant e com vários outros autores, que não existe vida sem consciência e não existe consciência sem vida, de modo que tudo que existe são expressões da consciência, porque para Hernani Guimarães Andrade, consciência vista de fora, sinônimo de quantidade. A nossa consciência, por exemplo, é a síntese de todas as nossas vivências. Vista de dentro para fora, é a capacidade que esta consciência, com os milhares e milhares de anos de experiências, tem a capacidade de, através da inteligência, criar uma realidade nova ou recriar a realidade já existente. Se formos analisar o espírito imortal, segundo a visão de Allan Kardec, ele é um Deus em relação ao corpo. O espírito sabe a menor partícula do teu corpo, porque ela existe, qual a sua função ou quais as suas funções. E por não sermos o espírito na totalidade encarnado neste corpo, eu nem vou dizer animando o corpo, é você que controla o seu corpo 100%, porque se você o animasse, ele lhe obedeceria, mas na maioria das vezes é ele que te conduz para onde ele quer ir, e o corpo tem autoridade tamanha em relação à consciência que deveria animá-lo. Se ela não contribuir para a sua evolução, o corpo tem direito de colocá-la para fora. E é o que nós chamamos de troca de personalidades, ou até a troca do próprio espírito em várias situações que conhecemos. De modo que, se somos a síntese de todas as nossas vivências, e Allan Kardec coloca numa situação que um único pensamento nos conecta com todas as nossas vivências, todas. Segundo Joana de Ângeles, o espírito tem quase a idade do universo. Então nos coloca com todas as facetas já vivenciadas. Ao mesmo tempo, nos conectamos com todos os seres dentro de um mundo. O planeta Terra, por exemplo, com tudo que nele existe. E com todos os seres em todos os mundos. De modo que a vibração de um pensamento tem o poder para expulsar tudo que for contrário a esta vibração e atrair do cosmos tudo que for semelhante. Então vamos bem na câmera lenta, que nós temos 1 hora, 1h10 no máximo, para trocarmos ideias, para ver onde vamos chegar. Inicialmente eu vou dividir o espírito, a consciência, em 4 facetas. O superconsciente, onde está o reino de Deus em nós. O universo de nossas mais sublimes potenciações. O universo das virtudes. O âmago do ser.
onde morejam o Cristo, o próprio Deus, onde encontra-se o Evangelho como força, vitalidade e vida e como fonte inesgotável de tudo quanto gostaríamos ou almejarmos criar, recriar, transformar, sublimar. De modo que esta consciência vive no mundo atemporal, no que nós chamamos de eternidade. Então ela pode recuar ou avançar no tempo sem mudar o eterno presente. Afirmamos isso há mais de 30 anos e com Joana de Ângeles nos últimos 15 anos, que temos sim a oportunidade de voltar ao passado, ter um novo começo, refletir no presente e construir uma nova realidade. Porque Joana de Ângeles atualiza ou faz um upgrade na informação de Francisco Cândido Xavier quando afirmara em dado momento não ser possível voltar ao passado e ter um novo começo. Mas todos nós poderíamos começar agora e fazer um novo fim. E a física quântica, a física das possibilidades, que estuda a energia nas suas manifestações mais sutis até então, para a ciência acadêmica, eles já reconhecem que nós podemos interagir com a estrutura perturbadora no hoje. Imagine qualquer enfermidade física, psíquica, moral ou espiritual que está perturbando-nos hoje. Conduzi-las ao passado, onde começou a perturbação. Reprogramar a situação, trazê-las de volta ao presente, já com o processo de cura realizado. E não é só a física quântica que narra isso. Antes desses autores, esses estudiosos da física quântica afirmarem, e para que não haja equívoco, quem pensa que a física quântica começou com Max Planck precisa estudar mais um pouco, porque Allan Kardec, muito antes deles, tanto de Marx quanto de Einstein, já estudava o universo dos quantos de energia, e muito antes desses quantos, porque eles não reconhecem ainda o espírito como causa de todas as coisas, como matéria-prima do cosmos, como o princípio inteligente do universo. Então, se podemos fazer isso, Pietro Baldi propõe assim: é um fenômeno que nos perturba agora, mas analisável em suas causas. Eu posso recuar no tempo e ver onde começou, porque eu, espírito, não estou sujeito ao espaço-tempo. Então eu posso ir lá no passado, onde começou a perturbação atual. Então vou analisar as suas causas, e é um fenômeno corrigível em seu desenvolvimento. Eu vou fazer uma nova programação e controlável em seus movimentos. Vou conduzir o meu destino para que aconteça o que eu julgar necessário acontecer. Porque até hoje eu não achei como um mecanismo evolutivo que realmente nos faz avançar o que nós chamamos de dor. Porque a dor, no meu caso, só me criou revoltas. Porque eu não acreditava em Deus, porque não o compreendia, porque tinha a figura de um Deus que castigava, que punia, e eu estava sendo castigado, estava sendo punido, porque eu não lembrava do ontem. Mas quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, a fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem sobre a sua destinação futura. Onde está o esquecimento do passado? Se eu já nasço com a fé e eu tenho consciência do que vai acontecer comigo, porque conforme a questão 258 do Livro dos Espíritos, fui eu que escolhi as minhas provações.
Fui eu que escolhi o meu roteiro. E escolhi com um duplo objetivo, conforme consta na questão 558, para aperfeiçoar-me individualmente e contribuir para a harmonia do universo. Então eu sei para que vim. Mas eu pergunto a vocês, quando eu escolho o planeta Terra como morada, como escola, como hospital, ou até como pensam alguns, equivocadamente, como presídio, porque a prisão está na consciência, o tribunal está na consciência. Se eu não me condeno, se eu não me culpo, se eu não me puno, eu não tenho porquê ficar aprisionado em equívocos de ontem em relação a hoje. Mas quando eu os cometi, ou quando eu experienciei, não eram equívocos, eram virtudes. Por exemplo, na época de Gengis Khan, quem matasse mais gente, homens, mulheres, crianças, quem fizesse um monte de gente maior, era o herói. Isso é virtude hoje? Mate um monte de animais. E não precisa ser animais. Destrua uma infinidade de vegetais. Ou nem precisa nem ser uma infinidade, só uma cenoura, deixa apodrecer na geladeira. E veja o que vai acontecer no teu corpo, na sua vida. Porque Jesus foi muito claro: tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. Qual o irmão mais pequenino de vocês? Os pigmeus? Os pré-humanos? Os animais? Os vegetais? Os minerais são igualmente vivos e classificados atualmente como seres vivos, principalmente a água, que tem o poder de gravar o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos. E o nosso corpo é constituído de quê? Para André Luiz, 100% água. Aí alguém fala, mas a estrutura óssea é feita de água? Pelo menos ela vive de água. Se não tomarmos água, os ossos enfraquecem. Não será o cálcio ou outros elementos que vão fortalecê-los se eu não trouxer água de qualidade. E aí nós inventamos que o leite é rico em cálcio. Qual leite? Leite de quê? De cobra ou de cabra? Da vaca ou da caixinha? O da caixinha tem alguma coisa a ver com o leite original? Tem a ver com a soda, com o formol, com vários outros elementos. É útil ao corpo? Um veneno para o corpo. Nós sabemos disso. O que nós levamos ao micro-ondas é útil para o corpo ou um veneno devastador? Mas é cômodo. Eu coloco lá por um minuto, muda o sabor, tudo fica com gosto de plástico. Às vezes queima de um lado, do outro lado ainda fica congelado. E às vezes por comodismo esquecemos que o corpo necessita do mínimo para fazer o máximo. E nós queremos dar o máximo de energia e fazer o mínimo com ela. Principalmente quando não transformamos a energia em lamentação. De vez em quando você reclama? De vez em quando só. Ou de vez em sempre? Muda seu rostinho, só para que eles vejam como seu rostinho está agora. Comece a mentalizar 3 coisinhas. Daqui para frente, em tudo dai graças. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, conforme Paulo de Tarso. Em tudo. Tire de tudo o que for bom. No mínimo, nos equívocos, aprendemos como não fazer. E segue o segundo item: esperança de dias melhores.
e alegria de viver. Então, gratidão pela vida, alegria de viver e esperança de melhoras. Junto, as três virtudes fortalecem o sistema psico-neuroendócrino imunológico em 300.000 vezes. E tudo que você for fazer terá a mesma potência. Agora tente imaginar algo que está na nossa consciência profunda: a paz, o equilíbrio, tudo quanto nobre e belo construímos através dos milênios. E nós queremos trazer isso para o nosso cenário, para construir uma nova realidade, e vamos encarnar no planeta Terra. Só que quando eu entro na sua atmosfera, segundo Allan Kardec, na questão 187 do Livro dos Espíritos, na velocidade de um relâmpago, e ainda não consegui calcular a sua velocidade, eu já construo o meu veículo perispiritual com as energias deste orbe, para animar o futuro corpo, que vai ser a soma do reino mineral, vegetal, animal, animado pela consciência do meu pai e da minha mãe, e daqueles que vivem no entorno, participando direto ou indiretamente de minha vida. E eu pergunto a vocês: esse energismo perispiritual me conhecia? Porque eu sou um extraterrestre e estou chegando agora no pedaço. O universo biológico que está sendo gestado para que eu possa gerenciar no futuro, me conhecem? Todos esses seres? Os elementos que estão na maçã, que eu estou inspirando a minha mãe a assimilar o seu energismo, porque eu necessito da sua estrutura energética para a composição do meu corpo, ou de outros elementos, porque há muitas mães que odeiam tal coisas e na gestação amam, e após a gestação continuam odiando. Conhece alguém? Eu conheço muitos. E agora procure imaginar comigo. A maioria dos casais se prepararam como esse casal que está bem ali, ó, Alessandro, Valéria, e o fruto do seu amor bem direcionado, com o nome de Narayana. Eles prepararam 9 anos para engravidar, para conceber, sabendo que cada pensamento, cada sentimento, cada palavra, cada atitude, eles já estavam construindo o futuro material genético que ela iria usar para formar os seus veículos psicofísicos. E aí engravidamos, porque desconhecemos que uma brincadeirinha, às vezes na altura do joelho, numa jovem adolescente, é o suficiente para o espermatozoide subir e até 30, 40 centímetros alcançar a estrutura vaginal e ela engravidar sem que houvesse o ato em si. Nós sabemos disso. As adolescentes, todas elas sabem. E depois, o filho não foi planejado, é indesejado. Que tipo de material vamos doar para a formação dos veículos de expressão desse ser? E não mudamos os ambientes, não mudamos as músicas, nem os filmes, cardápio algum, e queremos que o nosso filho, após nascer, seja honesto, seja trabalhador, seja isso ou seja aquilo, se nós, como pais adolescentes, somos pesos mortos para os nossos pais ou para a sociedade. Existe milagre? Então, o despertar da consciência é isto: saber que eu sou um espírito imortal, e o que está encarnado, intencionando capacitar o que está encarnado para que assuma o comando do meu corpo,
é apenas um ponto da minha consciência, a semelhança de uma semente de uma árvore em relação à própria árvore e às demais sementes. E o que nós chamamos de inconsciente está em torno desse superconsciente. É o nosso umbral pessoal. Para viajarmos da Terra ao mundo espiritual, ninguém chega até esse mundo espiritual sem passar pelo umbral. Vocês sabem disso. E viajar da nossa consciência, do consciente onde eu estou usando para falar com vocês, para chegar no superconsciente, eu preciso passar pelo inconsciente. E se eu não me capacitar aqui, agora, no meu consciente, alterando os elementos componentes do meu subconsciente, que é uma fração de elementos selecionados do inconsciente, gerenciados pelo superconsciente, com a minha participação no consciente, para a construção de uma nova realidade. Entenderam direitinho o que eu falei? Vou bem na câmera lenta. O superconsciente, o centro da consciência, o reino de Deus em nós. O entorno, o inconsciente. Uma fração do superconsciente, que é a essência, e frações do inconsciente, substâncias, vão compor a nova personalidade. E o núcleo consciencial que vai gerenciar o veículo perispiritual e físico, nós chamamos de subconsciente, a área dos automatismos, das forças instintivas. Parte delas nós queremos aprimorá-las, porque os instintos de hoje serão as sensações de amanhã, mais tarde serão emoções, sentimentos, até transformar-se em virtudes e poder vestirem a roupa nupcial e participar do festim na superconsciência. Então, o reino de Deus em nós, onde moram ou morejam Deus, o Cristo e o Evangelho, a essência do ser. O entorno, o que precisa ser transformado, promovido. Onde está o universo das paixões perturbadoras. Uma fração é selecionada e, ao mesmo tempo, do superconsciente, outra para gerenciar. Uma quer aprender a se comportar, porque o subconsciente trabalha em perfeita harmonia, sincronia, ressonância com o superconsciente. Se nós, no consciente, que é o mundo mental, onde eu estou, o mundo psíquico e emocional, se eu destonar do que está no meu superconsciente, que seria as virtudes no mais alto grau que eu possuo, eu começo a alinhar-me com o inconsciente e a consociar-me com as paixões, com as perturbações, com os traumas e conflitos, e quando eles assumem o meu consciente, perturbam o meu subconsciente e eu adoeço. Entenderam tudo agora? Vamos de novo, na câmera lenta. O subconsciente, reconhecido pela ciência, é a área dos automatismos que governam harmonicamente todo o universo psicofísico. Ele fora criado para isso. Enquanto a criança não aprende a andar com as próprias luzes, a mãe e o pai, e ele é a mãe e o pai em relação ao universo perispiritual e físico, até que a alma assuma a sua responsabilidade e comece a pensar no que vai pensar, porque em pensando vai criar uma realidade. Criando a realidade, cria um condicionamento psíquico que vai transformar-se, repetido esse condicionamento, em hábito, repetido hábito em novos instintos que vão assumir o subconsciente. Agora, se esse hábito que eu criei foi um mau hábito de querer tudo na mão, você não é assim. Você já foge da regra. Ou você quer tudo na mão lá na sua casa, como é? Não, sempre vou atrás. Você já corre atrás do que você interessa. Mas tem uns que, além de querer tudo na mão,
e tudo que vem não está de acordo com o padrão que ele idealizou. Não faz nada, nem lava o copo que suja e ainda exige, etc. É isso que nós estamos criando para reprogramar o nosso subconsciente. E mais tarde, com o material do nosso subconsciente que gerencia a hereditariedade, o nosso DNA, a governadoria de cada célula do nosso corpo, é esse conteúdo que vamos fornecer para os futuros filhos. E quando tiver pronto o corpo, conforme a obra de Gabriel Delany, A Alma Imortal, aí parece que a criatura enlouquece, dependendo da situação. E num desses casos, o autor afasta a alma do corpo e percebe que a alma é um ser, o corpo é um outro ser, e ambos com a sua consciência e autonomia. E a pessoa foi diagnosticada como louca, e quando ela é afastada do corpo, ela fala: eu não sou louca, o meu corpo está enfermo. Quer dizer, alguém construiu essa perturbação e agora eu não estou conseguindo gerenciar isto. E aí, pelos preconceitos, porque quando analisamos algumas situações, e eu tenho alguns amigos, e já estive nessa situação em outras etapas, analisam os filhos alheios e narram, dependendo da situação. Se for para conceber filhos assim, eu prefiro não tê-los. E esquece de preservar-se, de planejar, e de repente engravidam. E os deles vêm um pouquinho piores do que aqueles que criticaram. Quando criticamos, segundo Emmanuel, gravamos de forma indestrutível nos tecidos mais sutis de nossa alma, do que está encarnado, do nosso aparelho perispiritual e físico, tudo que agora condenamos, para mais tarde a vida nos convidar a passar pelas mesmas coisas que agora desprezamos ou apontamos nos outros. Por isso que quando estamos criticando os filhos alheios, estamos transformando a estrutura do DNA dos nossos próprios corpos. A mesma energia que vamos fornecer para a formação de corpos para os nossos filhos. E depois eles se comportam um pouquinho pior do que quem criticávamos. E aí, o que fazer? Tem conserto? Eu não posso voltar no passado e ter um novo começo? Agora, quem vai fazer isso? É o filho? Quem que criou? Quem são os causadores? Aí os pais querem mudar os filhos e não mudam-se. Dá certo? Porque se eu corrijo em mim, reflete no todo. Se eu conserto dentro, tudo fora fica perfeito. E quando um pai, uma mãe muda o seu psiquismo, a sua conduta fisiopsíquica, moral e espiritual, reflete não só diretamente no material psíquico, emocional, moral e espiritual dos filhos, alterando o seu comportamento sem eles dizerem uma só palavra. Porque o exemplo transforma, embora a palavra possa convencer. Eles podem até dizer: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque uma cantora famosa em nosso meio, no Brasil, ela nasceu, concebeu 3 filhos, juntamente com o esposo. Num dado momento, ela enveredou pelo mundo das drogas. E várias vezes, quem atirou foi os seus filhos. Eles nunca se intoxicaram. Eles nasceram para ajudá-la. São flores de lótus que nascem às vezes no pântano, transformam o pântano sem permitir que o pântano as transforme. Mas todos têm essa condição? Assim sendo, nós herdamos vícios dos nossos pais ou tendências?
em Ezequiel, há mais ou menos 4.000 anos. Ele chega numa aldeia e estava lá pais e filhos se entreacusando. Eu estou assim porque você não. Você está assim. E aí aquela confusão. E ele chega e fala: é assim? Quer dizer que ele chupou a uva, o dente do filho que nasceu estragado? E naquela época já afirmara: ninguém responde pelos erros de ninguém. Cada um responde pelos seus atos. Agora, se eu não tenho valores para enfrentar e transcender esse pântano, eu posso ficar enroscado nele. Vocês já frequentaram alguns ambientes que vocês entram bem e se o SAMU não chegar depressa, você já entra em coma ali mesmo? Parece que vai pesando o corpo e a gente vai saindo do ar e daqui a pouco desfalecemos. Mas qual for a nossa conduta naquele ambiente? E eu fiquei apontando o dedo? Não, eu não apontei o dedo, mas o que você fez para melhorar o ambiente? Não fiz nada. E o que está na obra, o Livro dos Espíritos? Na questão 642, na questão 875, 874, 642, nós sofremos não só pelo mal que fazemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. E na 874, um incremento a mais, por 4 motivos: pelo mal que fazemos, fruto da nossa ignorância; pelo bem que deixamos de fazer; pelo mal que não fizemos diretamente, mas eu insuflo você a fazer; ou pelo bem, ou pelo mal que resulta do bem que eu deixei de fazer. Eu não te dou o prato de comida, você desencarna ali na esquina. Então eu sou responsável por aquilo. E vou sofrer porque deixei você morrer, porque eu tinha um prato de comida, preferi jogar no lixo do que ofertá-lo a você. Então nós sofremos pelo mal que é fruto da nossa ignorância, e a maior parte pelo bem que temos a oportunidade e deixamos de fazer, pelo mal do qual somos causa voluntária ou involuntária. Não fazemos diretamente, mas provocamos os outros para que façam em nosso nome. Eu não mordo no meu vizinho, mas o meu pitbull vai lá e faz a minha vez, porque é meu médium. Porque acusam o pitbull. Ele é dócil se criado por uma pessoa dócil. Agora, se criado por uma pessoa feroz, ele vai representar o seu dono. Vocês sabem disso. De vez em quando eles atacam o dono mesmo. Fala: você não manda mais em mim, então eu vou morder você mesmo. E vocês já viram isso acontecer. E pelo o mal que resulta do bem que eu deixei de fazer. Vamos analisar essa situação agora bem na câmera lenta outra vez. Então, no consciente eu estou construindo uma realidade que pode alterar doenças congênitas com as quais eu nasci e não tenho nada a ver com elas, fruto dos desequilíbrios dos meus pais, do meio, de má alimentação, de várias situações. Então eu tenho condições, eu estou nascendo com isso, e eu tenho consciência da minha destinação. E Joana de Ângeles, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, chegou à conclusão, naquele momento, que dor era bênção, e Deus a enviava somente aos seus eleitos. Já imaginou o quanto era chique sofrer? Sou eleito do homem. Se é que podemos chamar o homem Deus de homem. Podemos falar isso em relação a Jesus. Sou um eleito de Deus. E mais tarde, Leon Denis começa a fazer alguma coisa a respeito, e ela muda a tese já na segunda lição que ela dita no próprio Evangelho, chamado Dar-se-á aquele que tem.
Não é Deus que retira daquele que tem pouco, é o espírito negligente e descuidado que perde o pouco que lhe foi confiado. Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 1000 vezes, 100 vezes mais o esforço bem direcionado. Joana de Ângeles. E na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis prossegue e chega à conclusão que todas as dores, todo o sofrimento humano tem a sua origem no orgulho e no egoísmo. Sendo o egoísmo filho do orgulho, só existe o orgulho. E sendo a humildade a virtude oposta, se eu desenvolver a humildade, eu transformo o orgulho em humildade, acabou o meu sofrimento. E ao mesmo tempo, prossegue Joana de Ângeles na obra Autodescobrimento, um pouco mais tarde, uma busca interior, afirmando que todas as doenças teriam a sua origem no uso inadequado da energia. Como você toma água? Você simplesmente engole achando que a sede está no estômago, ou já sabe que a sede está na boca e tem mais de 35 milhões de pequenas glândulas no íntimo de sua boca para extrair a vitalidade da água, e é a vitalidade que sacia a sede, não é a quantidade, porque os rins vai expulsar quase a totalidade para fora. E quando os desavisados tomam cerveja, achando que está hidratando o corpo, tomam 1 litro e urina 1 litro e 100 ml. Desidrata o próprio corpo. Não sabendo disso, você sobrecarrega o seu corpo com a quantidade desnecessária de água, e não sabendo que a sede está aqui. E mais ainda, não sabemos que a saciedade, quando comemos alguma coisa, também está aqui. A maior parte dos nutrientes úteis ao corpo são assimilados durante a mastigação, dependendo de nossa mente, dos nossos sentimentos, da palavra verbalizada ou não, de como estamos naquele momento. Então, quanto mais eu mastigo, mais energia eu extraio dos elementos ou dos alimentos, melhor eu nutro o meu corpo e mais leve eu fico, dependendo do que pretendo. Quanto mais rápido eu como, mais sobrecarregado de energias desnecessárias ao meu corpo e mais doenças teremos, porque o excesso de energia causa a enfermidade, segundo Allan Kardec. E prossegue a autora na obra Desperte e Seja Feliz. E ela coloca um capítulo chamado O Médico Interno, afirmando que nós temos no corpo um médico à nossa disposição, uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, às ordens de nossa mente, só esperando o comando para agir. Médico esse que, segundo a autora, tem condições de curar-se do HIV, e nós temos um filho de uma médica infectologista que contraiu HIV, e por ela ser espírita, antes com a doença autoimune, curou-se ela e agora auxiliou o filho a curar-se, zeraram o vírus, mas com a mudança de comportamento dele, com a responsabilidade pela sua energia sexual. Estão acompanhando direitinho? O que eu estava falando antes de chamar a médica? Da água, da comida. O que mais? Oi? Você falou agora do auxílio da mãe ao filho com a HIV. Me fez lembrar aqui que em algumas palestras sua mesmo, também de aluno de Tobias, dianética também, onde fala que o vírus ele interage com o ser, com o corpo, com o espírito. Tá? Todo a filosofia espírita traz isso. Então, também o fato da mãe ser espírita, auxiliou o vírus. Auxilia porque, além de ser espírita,
uma médica especializada no estudo dos vírus, desse universo que tecnicamente causaria as infecções, mas ela já sabe que não são os vírus que geram as doenças, são os ambientes. Então o seu filho, foi proposto a ele mudar a ambiência, e não tendo ambiência para acolher tal vírus, ele morre. O Dr. Louis Pasteur e Claude Bernard, naquela época, na época de Kardec praticamente, chegaram à conclusão que o que geram as doenças não são os micróbios, vermes, vírus, bactérias, são os ambientes. Para Ramatiz, Sobre a Luz do Espiritismo, no capítulo 7, que ele fala da mente, doença é o que nós chamamos de rebelião dos vírus, bactérias, micróbios e vermes pelos maus tratos, pelas ondas perturbadoras da mente, das emoções, enfechadas sobre o corpo. E sabendo disso, nunca mais adoeci, no sentido de necessitar de medicação para sair da situação perturbadora que eu criei. Porque doença é considerada para a Organização Mundial de Saúde algo que eu entro e não sei sair sozinho. Se eu sei, foi um acidente de percurso, ou se eu dou conta de sair da situação. Se eu não dou e preciso de auxílio, é considerado uma enfermidade. De modo que, quando temos uma noção mais exata do que é constituído o próprio ser, e sabendo dessas realidades que eu começo a relembrar, e sabendo ainda que no sistema digestivo, em 24 horas somente, para ajudar-me da mastigação à excreção, eu, espírito, crio 76 sextilhões de bactérias, e todas nobres e úteis ao processo. Agora, se eu descompensar no pensar, no sentir durante as 24 horas, que tipo de bactérias eu vou criar? As que vão querer se livrar de mim, que vai tentar colocar fogo na minha empresa. Mais ou menos assim. Então, se nós temos um médico interno, que era onde eu estava, eu queria que vocês chegassem lá, tem uma farmacopeia com recursos inesgotáveis. Se eu posso me curar do HIV, de doenças cardíacas ou de qualquer enfermidade, segundo Joana de Ângeles, congênitas ou não, o que eu necessito, segundo a autora? Ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas. Ideias e planos são portadores de energias equilibrantes, porque uma ideia é um aglomerado de pensamentos, e pensamentos são expressões daquele superconsciente que eu citei a vocês, se nobres, se menos nobres, perturbadores do inconsciente, se em gestação, agindo instintivamente do subconsciente, ou, dependendo da situação, eu posso criá-los a partir da realidade que começo neste instante. Então, quando intencionamos a mudança de uma realidade qualquer, sabendo de tudo isso, nós vamos colocar esse universo superconsciente em ação, e o Espírito sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. O corpo foi ele que criou, nós estamos como carona, no caso da alma encarnada, e não observamos nem a paisagem quando nós estamos viajando nesse corpo, porque não sabemos na maioria das vezes o que ele necessita para a sua sobrevivência. E num simples espaço onde nós vemos aquela, hoje é quase uma maquininha, não é mais um engenho, né? Maquininha elétrica de moer cana, vou falar uma maquininha já, ou um micro engenho. E aí lá a garapa, 300 ml, tanto, 400, 500, não vemos muita diferença. Aí 1 litro, quase o preço do 500 ml. 2 litros, pouquinha coisa a mais. Então eu vou mandar moer 2 litros.
Só que eu não sei que ela perde os seus valores nutricionais em pouco mais de 3 minutos. Se eu pedir um copo de 300 ml, dá tempo de eu mastigar um pouco e não engolir como o avestruz ou como a ema normalmente fazem. Então vai dar tempo. Se for de 500 ml, da metade para frente já vai estar estragada. Já não seria mais útil ao corpo. Um energismo que o corpo expulsaria. E apenas em 300 ml já tem 800 calorias quando sabemos plantar e cortar a cana no tempo certo, na lua certa. Mas uma energia boa, mas fora do prumo, após 3, 5 minutos, um veneno para o corpo. E não é só isso, agora nós queremos colocar a mesma jarra com os 2 litros que levamos para casa, que colocamos no congelador, que agora já está bem escurinha, à mesa de refeição para comer com a carne de porco, com ovo, com... Por isso que no passado falava, dá congestão, vai morrer. Dava mesmo. Porque na roça onde eu morei, nós comíamos 6 refeições por dia. Refeições. Eu não estou falando lanchinhos, não. Só que nós trabalhávamos 12 a 14 horas por dia no pesado. E éramos magrinhos. Eu tinha 63,5 kg quando vim para o exército. Aí com a comida do exército, com salitre, uma coisa maluca que eles colocam lá para o homem ficar calmo sexualmente, esquecer do mundo lá fora e se dedicar à causa, ele vai desestruturando o nosso corpo inteirinho, e eu fui rapidinho para 70 e poucos quilos. Tranquilos até aqui? Então vamos imaginar uma situação que esteja ocorrendo hoje, no nosso consciente visitado por alguma perturbação, pela consciência de culpa, por algo que fizemos outrora, que de alguma forma recebemos alguns flashes e não sabemos, não porque não dá para saber, é porque não queremos, porque não admitimos tais realidades. Se eu admito, eu simplesmente silencio e questiono a estrutura que me perturba. Quem tu és? Onde começou a nossa história? Eu estou começando uma experiência nova como alma nesta encarnação. Sei que faço parte de um condomínio chamado espírito, mas eu ainda não te conheço. Por que me perturbas? Você nasceu para gerar alimento nobre para nós. E o que você produziu até agora? Nada. Então nós estamos vindo te cobrar. Ou você produz alguma coisa de nobre para transformar o seu subconsciente em algo mais harmônico, alimentar-nos no inconsciente e expandir o seu superconsciente. Agora acompanhou, não acompanhou? Algo que eu crio no consciente agora, uma atitude no simples caldo da cana. E eu criei um novo condicionamento, sentinelas, que todas as vezes que alguém me ofertar um copo de caldo de cana, eu vou ter, para não perder o amigo, que arranjar uma boa desculpa, se não foi moída na hora. Ele me oferta um copo de suco de laranja que espremeu pela manhã. 1 hora depois não tem mais nada útil ao corpo. E eu perco o amigo falando a verdade, ou invento uma desculpa. Minha esposa tem uma boa desculpa e é real. Se ela chupar a laranja, não acontece nada. Se ela tomar o suco, uma queimação violenta. Boa desculpa, não é? Fala, me dá a laranja, porque ela já sabe que está tudo novinho ali. Eu acho que ela criou isso de propósito. Eu vou depois investigar esse negócio. Porque o suco é só ela tomar na hora. Ela fala que dá um queimor no estômago. Mas pode chupar a laranja com tranquilidade, porque ela chupa comendo o bagaço, semente e tudo. Não é o caso da Valéria, mas do Alessandro, que pega a casca, bagaço, semente, tudo e faz um bolo belíssimo, com tudo 100% de aproveitamento. A Vilma não consegue ainda comer a casca na hora de chupar a laranja, usa para fazer o bolo. Então nós estamos querendo mudar uma realidade que está me perturbando agora.
A Ramatiz em Jesus e a Jerusalém renovada alerta-nos. O ser que quer se iluminar, quer uma vida diferente, se ele tem um emprego, se ele tem um trabalho digno, e se ele não tem a honradez, a honestidade de chegar na sessão onde trabalha, no horário previamente combinado, só porque o chefe não está presente, jamais ele vai conseguir se iluminar. Então, enquanto não conseguirmos harmonizar-nos com o meio externo, e o meio externo pode ser o marido perturbadinho, pode ser a esposa um pouco descompensada, pode ser o filho um pouco rebelde. Se eu não dou conta disso, segundo o autor, eu não consigo entrar na antecâmara, que é o inconsciente, para enfrentar as minhas vivências perturbadoras, muito mais do que o vizinho, do que o esposo, do que a esposa e etc. Se eu não dou conta de resolver esse mínimo que a vida me colocou, e eu venho com capacidade de sobra para resolver isso, aí eu quero abandonar a mala que ainda tem alça e rodinha. Aí pego uma já sem alça, ainda com rodinha, mas já é difícil, tem que abaixar. Aí eu deixo aquela que já não tem alça e pego uma sem roda. E lá na frente eu largo aquela sem roda e pego uma caixa de papelão molhado. Porque nós mudamos de parceiro a parceiro, achamos que são eles, quando na realidade somos nós. Sou eu que estou rejeitando a situação, quem toma a atitude de separar, por exemplo. Nada contra quem já o fez, porque não tem como às vezes consertar mais. Mas é melhor pensar para o futuro. Porque Emmanuel, na obra Vida e Sexo, ele narra: o marido, a esposa que temos hoje, os filhos, foram ou são os que começamos a construir ontem. Como que você está indo, Valéria? Tem uma amiga que fala: mas você e a Vilma, vai perguntar para ela o que ela pegou e o que ela já fez até hoje. Porque para mim a coisa mais fácil seria fugir dela, porque ela impõe como general as normas para domar o rebelde sem causas. Porque se eu não tivesse feito isso, eu teria derrapado fantasticamente. Há mais de 30 anos já teria desencarnado. Então ela veio na frente, alguns anos, experiências a mais, capacitou-se, porque sabia a proeza que teria que fazer. E ai de mim se não fosse ela, vocês não estariam tendo a oportunidade, ou melhor, eu não teria a oportunidade hoje de falar com vocês. Então o campo mental é a nossa espaçonave, o nosso laboratório. Nada é impossível de construir nesse campo. Agora, tudo que construirmos com as ideias enobrecedoras, com os planos de futuras ações benéficas, com os pensamentos que são imanências sinobres da consciência profunda, quando chegam o energismo na mente, transforma-se em pensamentos regidos pela minha inteligência, auxiliados pela minha imaginação, fruto do meu conhecimento. Porque se eu não tenho o conhecimento da causa que eu coloquei na pauta, eu não consigo imaginar aquilo que desconheço. Vocês conseguem? Hoje eu dei um exemplo, posso dá-lo aqui outra vez. Consegue imaginar? Aí é moleza. Eu tenho que dificultar um pouco e depois facilitar. Tente imaginar um animal que tem bico de pato. Um animal, mas não é uma ave. O pezinho também é de pato. Tem aquelas nadadeirazinhas que grudam o dedinho no outro. Mas o corpinho é de lontra. Eles se movem na velocidade da lontra e põem ovos. Tem veneno como uma serpente. E está desejando ser um gorila no futuro. E tiver a sua origem nas aves. Veio do universo das aves e agora está num corpo entre a ave que fora, a serpente que um dia animou, porque o corpinho, de lontra, ainda traz o veneno no teu corpo, mesmo tendo um bico, não tem dentes para picar alguém, e deseja ser um gorila no amanhã.
mas no momento ele está em trânsito, tem um bico de pato ainda, mudou o corpo, os pezinhos não mudaram e continua pondo ovo para gestar os seus filhos. Não consegue gestar o filho porque ainda não tem útero preparado, está construindo para o futuro. Ele chama-se ornitorrinco, ele existe e é muito bonitão, porque eu acho o máximo esses mecanismos de transição. Então nós estamos numa situação com as ideias enobrecedoras, com os planos de futuras ações benéficas, o energismo que eu coloco em movimento, imanências do meu superconsciente, intencionando reprogramar o meu subconsciente, o meu comportamento atual, pacificar o meu inconsciente que está perturbando-me, tem a capacidade, esse energismo, de reorganizar os complexos campos celulares, perispiríticos e físicos, harmonizá-los segundo o que eu estou intencionando, paciência, compaixão, etc. Aumentar a produtividade nessas células para o processo da cura. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável. Quem está impedido de criar ideias enobrecedoras, fazer planos de futuras ações benéficas, imaginar-se saudável, vendo-se em equilíbrio daqui a pouco? Só que o segredo está agora, assumindo novas responsabilidades. Para que eu quero sarar? O que eu vou fazer com o meu corpo? Desenvolvendo novas atividades que eu pretendo concretizar. Então eu vou criar as ideias, os ideais, canalizar o energismo, reprogramar a máquina, mas eu preciso de um motivo para curá-la. Para fazer o quê? Para continuar comendo sem prestar atenção? Você está presente na refeição todo o tempo, inteiro, celular não fica por perto? Você falando agora me fez refletir que não. A gente precisa estar inteiro. Eu estou ali de corpo, o corpo está ali, preciso do alimento, só que eu preciso estar de alma, emoção, mente, tudo que você tiver, você está inteiro na ação, sabendo que o alimento está interrompendo a sua vida para dar vida à minha vida. Agora, o que eu estou comendo? Chuchu. Que bom, é uma delícia. Mas quando foi cozido? 2 horas atrás. Serve para quê? Para o corpo não serve. Por isso que engorda mais facilmente os porquinhos, mesmo sendo chuchu. Porque a gente põe na lavagem, não é isso? Que a gente chama lá na roça de lavagem. Estou ali ainda. Está à minha frente um bife de suíno e um filé de peixe. Por ignorância, como os dois. E aí o peixe vai botar o suíno para fora, porque ele é de mais fácil assimilação e o corpo sempre prioriza o que dá menos trabalho e mais potência, que o peixe é basicamente como se fosse uma injeção de glicose na veia em relação à proteína. Já está praticamente pronta. Mas agora eu estou com o suíno e o bovino. Quem vai ser botado para fora? Claro que o bovino, porque a carne suína, com exceção do peixe, é a que mais tem nutrientes entre todas as carnes. Mas eu estou com o bovino, com o suíno, com a carne da ave, com o queijo. O que eu quero fazer com o meu corpo? Porque se eu como feijão e junto com o feijão eu como queijo, um vai expulsar o outro, porque ambos trazem proteínas e vão brigar. E com certeza o queijo vai levar a pior, dependendo de onde vier o feijão. Se for aquele que um amigo planta, que não põe veneno, todo natural, tudo bonitinho, evangelizado, porque é espírita, faz o evangelho para a roça, vai lá no meio da roça, conversa com o povo e fala o porquê que precisa que eles produzam e tal. Mas se não for aquele, principalmente aquele que você colheu na lua errada, fora da lua minguante, você pode pôr até no congelador que ele caruncha.
Mas colheu na lua minguante pode deixar às vezes até solto. O queijo não vai ter a sua vez, porque quem fez o queijo? Com qual leite? Como estava? Então tudo isso faz o diferencial. Mas como eu estou na hora da refeição é que há a diferença primacial. Porque eu posso transformar todo o azedume e às vezes até recompor nutrientes que foram expulsos dos alimentos, se eu estiver em equilíbrio, em paz. Eu posso até convidar de repente, se eu sei fazer isso, a estrutura do chuchu que fugiu porque não tinha trabalho. E vocês sabem fazer isso, não sabem? Cozinhamos o feijão, fracionamos em porções, congelamos para a semana, nunca além da semana. Juntamente com o feijão, congelamos um limão, o Tahiti. Lava direitinho, põe dentro de um saquinho, lacra, congela também, com casca e tudo. À noite, tira o feijão, põe embaixo na geladeira para que ele descongele naturalmente. Na hora do almoço, tempere. Após desligar a panela, está tudo pronto. Agora lembra do limão? Vai lá e pega, rala um pouquinho, com casca e tudo. Vai lá e polvilha em cima do feijão. Ele vai ficar como se você tivesse cozinhado agora. E vai dar um sabor agradável. E já que gostou, pode polvilhá-lo em outras coisas, nas saladas e etc. Então o despertar da consciência é saber o que é a consciência. Quem está encarnado para animar esse corpo? O que eu estou fazendo para compreender a necessidade do meu próprio corpo? E dar a ele o que ele necessita, não o que ele pede por conta das estruturas viciosas, nos enlatados, nos embutidos, nos excessos de variada ordem, que nos ensinaram a fazer ou cometer. Então, quando temos a consciência disso, nos curamos de todas as doenças. Todas, inclusive doenças congênitas. E quando harmonizamos o nosso corpo, o nosso emocional, psíquico, você abraça uma criança com autismo e dependendo de onde você encontra a causa nela, você reprograma e traz o universo consciencial à tona. E quando você solta do abraço, ela é uma criança perfeitamente normal. Chico Xavier sabia fazer isto. E temos alguns amigos que conseguem fazer isto. Mas se eu não consigo alimentar o meu corpo adequadamente, eu vou conseguir aplicar um passe e auxiliar alguém? Porque as minhas virtudes vão qualificar os meus fluidos fisiopsíquicos e os fluidos que eu estou canalizando. Porque o que eu vou doar através do passe é o energismo que compõe o citoplasma de minha célula, principalmente o líquido intracelular, que vai exteriorizar-se como meu plasma, a bioenergia. Mas naquele momento eu estou criando com a fonte inesgotável, inestancável na minha consciência e na mente novas possibilidades de vitalização de minhas células. Se eu tenho uma fonte inesgotável, eu posso aplicar 1000 passes e quanto mais eu faço, mais energizado eu fico, porque a fonte em mim é inesgotável. Agora, se eu aplico um passe e não tenho valores para enriquecer os fluidos, dependendo de quem impõe as mãos, quem está aplicando o passe é quem está sentado, porque passe doa quem tem mais. E na realidade não é doação, segundo Kardec. Eu vou ativar o seu patrimônio adormecido, porque você tem tanto quanto eu. Deus não foi injusto com você, colocando você com menos do que eu. Então o meu patrimônio só vai acordar o seu, como narra André Luiz. Então eu vou enriquecer os fluidos, sim. Só que o fluido perispiritual do meu universo vai interagir com o seu perispírito e capacitar o seu perispírito. O meu universo celular, idem. Agora não tem como eu doar algo para você que já tem uma fonte inesgotável.
O que eu posso fazer é despertar o que você canalizou e não sabe governar. Aí você fica levinho, mas perdeu o seu patrimônio. E eu coloco forças e estímulos para que você mude o roteiro. Se mudar, talvez o patrimônio que você perdeu possa retornar. Mas se não mudar, pode te acontecer coisa pior. Não foi isso que Jesus disse? Ele fazia isso. Agora vai e muda o comportamento para que não te ocorra coisa pior. Você já perdeu este e vai perder as forças e estímulos que eu enviei, e outro tanto que você não conseguir governar e vai ter que liberar e etc. Parábola dos 10 leprosos, né? Exato. Então, se tivermos uma nobre proposta hoje, agora, porque doença nenhuma veio para interromper as nossas vidas, nenhuma. Nós já pegamos casos de câncer em fase terminal, que foi o caso, por exemplo, da doutora Louise Hay. Ela foi desenganada e foi para casa, mas resolveu não morrer e foi aprender a dialogar com as suas células e curou-se e ficou muitos anos aí conosco. Como a outra médica, o livro está assim: a médica que curou o seu próprio cérebro. Era neurocirurgiã, atendia quem confeccionava um belo AVC, um derrame cerebral. Só que naquele momento quem deu o AVC foi ela, e não deu tempo dela ligar. Não deu tempo. E ela viu-se imobilizada, e agora o que fazer? Ela entrou dentro do próprio cérebro e começou a dialogar com as células, a reanimar, e curou-se. E nós não podemos fazer o mesmo? Só ela que pode? Só porque é médica? Só porque eu não sou médico eu não posso estudar anatomia? Eu não posso estudar fisiologia, biologia, química, física? Eu preciso ter diploma para estudar isso? Quando você come, o que você está comendo? Frutas, você gosta? Você está comendo fruta mesmo? Quem plantou sua fruta? O que foi usado no cultivo? E aí você vai colocar a água sanitária, isto ou aquilo, vai lavar com sabão, para empesteá-la um tanto mais, porque o detergente, o sabão, vai penetrar na sua estrutura muito mais do que o próprio agrotóxico, ou vai pegar o Evangelho, o segundo o Espiritismo ou não. Evangelho é boa nova, qualquer livro que traga uma boa notícia, porque o Evangelho é uma força que está dentro de nós, uma vitalidade, uma vida. A oração, que é o mais potente mecanismo de planificação, que coloca o Evangelho em ação, e com 5 minutos de leitura, compreensão e um plano de aplicação, você fluidifica, neutraliza os mais terríveis venenos. Santo Antônio de Pádua não neutralizou o veneno que o estalajadeiro colocou na comida dele e dos seus amigos? Ele sabia o que fazer. Por isso a importância da oração, do recolhimento antes da refeição. Porque a maioria tem um nome de orgânico, mas não são. São falsos. Só se vocês conhecerem quem planta e a honestidade de quem planta. Porque vocês lembram de uma reportagem, e finalizo minha fala com a reportagem. No Rio Grande do Sul, um sítio aqui plantava morango com agrotóxico e outro aqui orgânico, muito próximo. E esse que plantava com agrotóxico, o repórter perguntou para ele: você come o que você planta? Não, para a minha família eu compro do vizinho. Ele está plantando para quem? Para o futuro. Porque o agrotóxico do vizinho de repente pode ser mais tóxico que o dele, dependendo de como o vizinho é. E o dele ser mais orgânico do que o do vizinho se ele fosse harmônico. E usasse o agrotóxico por necessidade, por não saber como fazer. Então nós temos um consciente com infindáveis possibilidades, que é o campo mental. Nele a inteligência, o pensamento, a imaginação e a vontade como gerente. Tudo que criarmos nesse consciente, tudo que visualizarmos, que mentalizarmos, vai criar situações, hábitos, forças instintivas que vão atuar e alterar o comportamento no subconsciente, que define o nosso comportamento em si, o automatismo. Aprimorando os instintos, transformando em sensações, em emoções, em sentimentos, em pensamentos, em inteligências, nós vamos iluminar o inconsciente.
as forças perturbadoras que geram as doenças. Iluminando-as, transforma-se quando elas são iluminadas em agentes construtores de uma nova realidade, ou seja, de vícios se elevam a virtudes. E aí nós vamos transportá-las para o superconsciente. E quando chegamos lá com esse conteúdo, expandimos a nossa consciência. Eu saí de lá com 4 talentos, com 5 talentos. E agora estou chegando de volta com 10 talentos. Eu saí com 5 talentos, usei na minha consciência, alterei a subconsciência, iluminei a inconsciência, e agora chego lá com 10, porque eu promovi mais 5, e aí eu fico mais espertinho, enxergando, sentindo e etc. Mais que antes. Inspirem com suavidade. E ao mesmo tempo que inspiram, lembre que quando inspiramos, estamos trazendo a natureza para dentro de nós. O Deus que há em tudo, mergulhando no Deus que há em nós. E quando eu intenciono alguma coisa, eu qualifico o ar que respiro. Sem qualificar, ele já nutre o meu corpo em mais de 70%. Se eu qualificá-lo com o que sinto, nobremente, ele se transforma em medicamento. Por isso, que 3 ou 4 respirações conscientes curam as dores, pacificam as emoções, nutrem o corpo mais do que já nutriam. E ao mesmo tempo, relaxando-me, concentrando a minha ação, eu vou construindo a realidade que almejo para ser a cada dia mais pacífico, mais sereno, mais saudável, mais feliz. Muita paz, muito obrigado.